Mas e tudo isso, o que tem a ver com equipamento de ordenha, que é o tema central das nossas 3 conversas? Aí tem a ver, por um exemplo, com o que a gente vai falar mais tarde, sobre a manutenção. A gente tomou todo esse cuidado com o retireiro na colocação, dimensionamos bem o equipamento, está tudo certinho. O camarada está colocando o conjunto na hora certa e está retirando o conjunto na hora certa, tá? Porque é ele que determina a rotina. Mas aí, ou ele como dono, ou o patrão dele não quer trocar a teteira, não quer fazer a manutenção correta no insuflador. Aí nada disso resolve. Né? Por quê? Porque ele está manejando o equipamento de forma correta, mas a teteira, né, a espremedora, independente do nome, insuflador, independente do nome que quer usar, né, ela perdeu o poder de colapso e não está mais fazendo o trabalho que poderia fazer e deveria fazer. E aí não tem manejo que resolva uma máquina sem manutenção. E esse que é o problema, né? E você escuta muito isso ao campo. Não, mas se você olhar a teteira, ela está íntegra aqui, ó, tá até lisinha por dentro, né? O critério é estar lisinha por dentro, exatamente. Não é isso? Ou então, assim, os mais raiz não está rachada. Não está rachada. Ou seja, só quando racha que a coisa precisa de ser trocada, né? E, na verdade, o que você quer daquilo é a elasticidade que aquilo traz, mimetizando, inclusive, a língua da bezerra. Concorda comigo? Exatamente. Então, se não tiver elasticidade, não adianta nada. Então, ela não precisa de rachar, ela não precisa de ficar áspera para perder a elasticidade. Não, e a elasticidade ela já perdeu há muito tempo. Então, o que acontece assim, ó? O desafio de um fabricante de uma boa teteira é se a gente conseguisse colocar um reloginho. Passou a data técnica da troca, ela explode, ela desintegra. Hoje ela está lá, amanhã ela não está mais. Ela derreteu porque passou o período de troca técnica. Só que isso não é assim que funciona. Então não quer dizer que se a teteira venceu ontem, daqui a 2 dias ela vai estar causando problema, não. Só que o cara se apega à questão de integridade física e vai dando uma chance para não gastar. E essa é a economia mais, desculpa a expressão, boba não, que existe. Fica à vontade, pode falar o que você quiser. O podcast é seu. Ela é a economia mais burra que pode existir, é não trocar insuflador. Entendeu? Por causa que é garantido. Vamos supor, você tem lá uma troca técnica de 4 meses, né? Fez as contas e tudo mais, deu 4 meses. Quando chegou lá, estava íntegra. Ele deixa para trocar com 6, ou seja, dá 1,5 a vida útil dela. Se você deixou extrapolar tanto, tá, dificilmente na hora que ele trocar, eu já fiz isso no campo direto. Ah, não quero, não sei o que lá, sai muito caro. Então vamos fazer o seguinte, eu deixo aqui, não lhe cobro nada, conjunto de teteira está aqui para o senhor trocar, em dias normais, né? Vamos dizer, não vai o cara sacanear e dar menos ração para a vaca, né? Em condições normais, do dia A para o dia B, se fizer a troca, né? E a teteira já não está mais dando nada, só ainda está bonitinho, se não der 3 a 5% mais leite, o senhor não paga o conjunto de ordenha. Eu nunca perdi um conjunto de ordenha. Agora, se a teteira venceu ontem, o cara faz essa proposta hoje, corre o risco dele, porque daí não deu tempo dela ficar ruim, né? Mas é impressionante. Começa a dar deslizamento, o camarada tem que estar correndo, isso não acontece? Direto. Aí, trocou a teteira, para deslizamento de teteira, para um monte de coisa, né? E muito mais leite no tanque. E aí você pega de 3 a 5%, na grande maioria das vezes, esse incremento a vaca aumenta o leite, não, você só tira mais, conseguiu extrair mais o leite que ela já produziu, porque se você deixou, ela reabsorve uma quantidade coerente, né, a vaca reabsorve, né, que é um outro assunto que dá um podcast, o quanto de leite deve ficar no ombro de uma vaca, né, mas em termos normais, você não consegue tirar um leite que a vaca está querendo te dar e você não está querendo colher. Então, às vezes no primeiro mês paga a troca de conjunto dos outros 4. E aí é só lucro para o teu bolso. Bom demais. E uma condução de ordenha, como é que ela tem que ser feita, Fábio? Exatamente dessa forma. Mais alguma coisinha? E aí, se você tem tudo isso que a gente está falando, é do ponto de vista de um manejo de uma ordenhadeira mecânica, sem a instalação de um acessório que é o extrator automático de teteira, por um exemplo.
Então, eu acho que vale a pena a gente pontuar quando um equipamento tem o investimento por parte da propriedade na automação, né, na retirada do conjunto de ordenha. Essa automação ela tem que estar regulada, né, tem que estar calibrada para atender o maior número de indivíduos dentro do rebanho, para respeitar essas características que a gente falou. A partir do momento que um sacador de teteiro ele não foi feito para melhorar o tempo de ordenha. E tem muita gente que vende esse benefício. Esse benefício ele é secundário. Um extrator automático de teteiro, sacador, extrator, né, independe do nome, ele foi feito para eliminar o erro humano da sobreordenha. Por quê? Porque se ele está bem calibrado, bem regulado, a vaca baixou o fluxo de leite ao ponto de o equipamento perceber que ela vai terminar a ordenha, aí ele faz o processo, cada equipamento tem a sua particularidade de como isso funciona, aí ele entra no processo de retirada do conjunto de ordenha e faz o saque. Mas o que eu chamo a atenção? Isso tem que ter uma entrega técnica muito eficiente. Onde é que o pessoal tem pecado? Tem feito a negociação, instala e sai correndo sem fazer uma boa entrega técnica. E aí a compreensão por parte do retireiro ou do produtor, né, ele começa a ter mamite, começa a ter problemas. Agora que eu investi, eu tive problema. E aí o que ele faz? Coloca no manual. E o cara está lá com uma maquinona, muito bem montada, muito bem estruturada, sem capacitação. E aí ele investiu uma boa grana para ter o sacador automático de teteiro e está usando no manual por falta de capacitação e por falta de ajuste para o equipamento se adaptar à característica média do rebanho da propriedade. Sim, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu já escutei muito falar assim, em lugar que tem extrator automático, assim, não, diminuiu muito o leite a partir do momento que eu botei o extrator. Meu amigo, olha só, você imagina que uma fábrica de ordenha ia ter a capacidade de ter um trabalho violento para fazer um extrator, para no final das contas ser pior do que era antes e assim, imagina a cabeça dele que ele vai conseguir vender um negócio que é pior agora do que era antes, com a baita de uma tecnologia. Então, assim, com certeza tem alguma coisa errada na fazenda do produtor. Exatamente. Então está desregulado, alguma coisa está errada, mas com certeza não é a tecnologia, não faz sentido. Ninguém monta uma tecnologia para ser pior do que era antes. Não. E aí, claro, mas o que é pior? Pode que a tecnologia não foi bem concebida, né, porque existem equipamentos não tão bons e excelentes, isso tem em qualquer situação, mas eu acho que o maior pecado ainda é o pessoal, na hora de instalar, não dar o tempo necessário para que a equipe que vai estabelecer a rotina ela não está sendo bem capacitada e bem treinada. E isso é que leva o equívoco. E aí eu arrebento com a condução e o encerramento da ordenha. Então, quando eu faço a retirada do conjunto, né, eu obrigatoriamente... Lembra que a gente falou lá no primeiro episódio que todo coletor de ordenha tem um furinho. Então, a partir do momento que o camarada ele fecha a válvula tip-top, né, numa ordenha manual, ou o sacador fecha a válvula de fluxo para fazer o saque, né, o ar entra por esse tubinho, a pressão interna diminui e o conjunto desliza do peito da vaca. Agora, a partir do momento que você começa a ter que arrancar o conjunto de ordenha na vaca, enfiando um dedo dentro da teteira e coisa e tal, é porque o equipamento... Algo de errado não está certo. Tem que olhar porque o equipamento ou está sem manutenção ou está mal regulado. Tranquilo. É interessante, né? São coisas muito básicas falar de manejo de ordenha, mas quanto mais você escuta, mais detalhe tem. Tem. Isso é uma coisa muito bacana do negócio, né?